Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Fábio Dionisi sobre esse livro, O Missionário Santo Agostinho de Hipona e a Segunda Revelação. Mas antes de nós continuarmos nessa conversa, gostaríamos de fazer um convite a você. Você tem a disposição de auxiliar-nos a levar essa doutrina a lugares mais distantes, com mais qualidade, consolando, orientando pessoas, levando informações importantes para o dia a dia, para o bem viver, para o bem conviver das pessoas? Você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38 e colaborar para um mundo melhor através de esclarecer pessoas. Quando nós nos esclarecemos, quando nós conhecemos a verdade, nós nos libertamos. E você pode auxiliar muitas pessoas a se libertarem. 0800 12 18 38. Agradecemos a sua colaboração. Bom, Fábio, falar desse missionário Santo Agostinho. Por quê, né? Qual o motivo que levou você a escrever? E olha que você escreveu, né? Você escreveu. E você estava dizendo que também Santo Agostinho escreveu muito, né? Isso. E você teve que pesquisar todos esses escritos, não é isso? Foi. A gente, na realidade, se concentra nas obras básicas dele, né? Uhum. Confissões, Cidade de Deus, Livre-Arbítrio, Santíssima Trindade. O tratado dele a respeito do Evangelho de São João, ele escreveu um tratado sobre o Evangelho de São João. O Evangelho de São João é assim, né? Sim. Pequenino. O livro do Ele Santo Agostinho tem uns 1.400 páginas. Ele alargou, né? 1.400 páginas. Mas é muito interessante todo o processo mental, todo o processo que ele usa, porque ele quer, através da razão, demonstrar a fé, né? Sim. Então, ele quer explicar. E aquilo que não é possível explicar, segundo ele, já com conhecimento que veio da razão, dos raciocínios, dá para entender, não, tudo bem, eu vou aceitar isso, porque ainda não está na hora, né? Mas o Santo Agostinho foi importantíssimo, porque ele influenciou a filosofia por 1000 anos. A frase, penso, logo existo, de René Descartes, começou com Santo Agostinho. Me engano, logo existo. Verdade. E o René deu a elaborada e hoje é atribuída a ele. Mas essa frase já está em Santo Agostinho. E ele não só influenciou todo o cristianismo, toda a parte da Igreja Católica, mas Lutero era leitor assíduo de Santo Agostinho. E na Reforma, quando Lutero ele cria o protestantismo, ele leva os conceitos de Santo Agostinho, porque ele era admirador. Porque eram conceitos bons, né? Isso Conceitos importantes. 800 anos depois. Pois é interessante como tudo está ligado, né, Fábio? Como as coisas vão se ligando, que você fala, Lutero se separou do catolicismo, da Igreja Católica, mas tem uma ligação muito forte com os conceitos cristãos, né? Exatamente. E diz o Hermínio Miranda que Lutero é Paulo, né? O apóstolo dos gentios. E faz sentido, né? Isso é uma personalidade forte. Boa parte da teologia até hoje, boa parte de todo o catolicismo está fundamentado em Santo Agostinho. Depois veio São Tomás de Aquino, né, com a escolástica, mas a patrística, que é a época de Santo Agostinho, e ele é o ponto-chave da patrística, que durou 4 séculos, né, influencia até hoje todo o cristianismo. É interessante como você tem coisas a aprender, né? Você fala a doutrina espírita, uma certa feita, conversando num trabalho mediúnico, um espírito falou para mim que eu ia voltar a estudar. E você na hora, né, eu tinha filhos pequenos, você pensa que você vai para a escola de novo. Não, mas o que eu vou estudar agora? Não vou estudar mais nada, eu tenho filho para criar, eu não tenho mais, não dá mais tempo, né? Ou, enfim, eu tenho outras coisas a fazer. Não, eu ia estudar a doutrina espírita para poder conhecer muito mais da história da humanidade do que qualquer outra pessoa, né? Do que qualquer outra matéria que eu estudasse, qualquer outra carreira que eu seguisse, né?
Então, como é importante o estudar, né? Porque as pessoas acham que religião é só orar, é só ir no culto, né? Ainda se tem essa ideia. Exatamente. Ainda se tem. Exatamente. E não é, né? A religião é uma possibilidade de você conhecer a sua história, na verdade, né? Porque você faz parte da humanidade. E as coisas têm, têm sucessão, né? Por exemplo, era importantíssimo consolidar a igreja naquela época, no Império Romano, porque o Império Romano despedaçou-se. E toda a cultura ocidental praticamente se perdeu, porque os vândalos, os bárbaros, os godos, visigodos, tomaram todo o Ocidente, né? O único elo de ligação com a cultura era a Igreja Católica. E quando terminou a fase da Idade Média e retornou-se a tentar resgatar, através de Carlos Magno, tentou-se resgatar a cultura e a educação romana, a Igreja foi a ponte. Então, se não tivesse tido isso, nós não teríamos tido, por exemplo, movimentos que, como a separação que eu citei, a Reforma e a Contra-Reforma, mas nós não estaríamos preparados para receber o Espiritismo no século XIX. Porque as pessoas têm que desenvolver-se, né? Por exemplo, a França não seria o foco do iluminismo. Sim. Não teria todos aqueles pensadores que possibilitaram Kardec fazer o trabalho dele. Por isso que a França e nenhum outro país, porque a França já estava preparada mentalmente. A razão, né? Pela razão, né? Mas o coração é aqui. O coração é aqui. E onde é que veio o Espiritismo? Veio para o Brasil. Né? Então, olha que coisa boa, né? Quando você faz essa ligação, você fala, nossa, por que existe tanta divergência entre as pessoas de religiões que, na verdade, é uma única religião, né? Se você pensar, não uma religião, mas os conceitos são os mesmos, né? Eu vou dizer uma coisa. A lei é a mesma, né? Fatos são fatos. A reencarnação é um fato, não é religião, não é crença. Isso. Quando a ciência provar todos os preceitos do Espiritismo, e nós estamos muito próximos disso, nós não vamos ter uma religião, nós simplesmente vamos saber o que é verdade. Isso. Por isso que dizem que o Espiritismo está em todas as religiões, porque ele tem a lei, ele está trazendo a lei. A lei divina é o conceito, é o que rege o universo, é o que rege a nossa vida. Que é ciência, são leis. Isso, são leis, isso. Que nós ainda não conhecemos todas, não dominamos, mas que estão aí para nós descobrirmos e assimilarmos, né? Isso. É interessante pensar nisso, pensar por aí. Acaba com qualquer preconceito. Com certeza. Não é? Olha que coisa. Muito bom, Fábio. Essa conversa está muito boa. Mas nós vamos dar um outro intervalo, um breve intervalo e já voltamos.